E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Christian Totti. Tudo bem, Totti? Tudo bom, Felipe? Tudo bom, tudo O, ótimo. o Totti é mestre internacional, carioca. Ele vem de uma família enxadrista. O pai era um jogador muito forte, ele vai citar um pouco disso. Ele é psicólogo, praticamente um filósofo do xadrez, ainda e está trabalhando agora como professor. Já foi segundo de grandes mestres. Mas o que a gente queria é tentar entender um pouquinho o começo, mas no seu caso ainda é um pouco antes do começo que eu queria perguntar. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre o seu pai, que é um mestre feed, e enfim, mestre feed numa época que era muito mais difícil, para a gente até chegar no seu início de carreira. A tradição na minha família vem, na realidade, do meu avô, né? Vince Totti, né? O relógio de xadrez, aquele relógio antigo de bater, foi ele que fez no Brasil aqui, né? Então ele era, tipo, chegou acho que entre os 20 melhores da Hungria em algum momento, e veio para o Brasil e jogou aqui naquele tempo com Elis Cases, essa geração, entende? Você Uhum. conhece, deve ter chegado de partida já. E aí o meu pai aprendeu depois, não por ele, né, através do Silvio Mendes, que era um jogador de xadrez aqui do Rio de Janeiro famoso. E aí meu pai foi vice-campeão brasileiro de xadrez, jogou algumas Olimpíadas. Então ele tinha um nível bom de jogo, assim. Ele não sabia nada assim de abertura, mas ele sabia jogar para iniciativa. Se ele ficasse melhor, ele sabia levar, entendeu? Uhum. Então ele jogou bem, chegou a jogar bem uma época. Assim, tipo, acho que talvez tivesse chegado a mestre internacional se estivesse na época dele, entende? Mas Uhum. ali, quase mestre internacional. Não, bacana. Então, assim, você já chegou. Inclusive, eu joguei acho que um torneio que era um Memorial Vince Totti. Mas quando você começou a jogar, você começou com quantos anos? Provavelmente foi com a influência do seu pai, né? Como é que foi esse primeiro contato? Eu comecei, o meu pai era separado da minha mãe, e ele, acho que ele mandou uns professores lá para me ensinava também a mexer as peças quando eu era pequeno, alguma coisa assim. E que foi o próprio Silvio Mendes e o Alfredo Santos que me ensinavam ali, né, a jogar xadrez. Eu comecei cedo a ter aula de xadrez com esses professores. Silvio Mendes, E multicampeão brasileiro, né? Silvio Mendes, não é ele, não, esse é Ah, o esse é Souza outro? Mendes, né? Ah, Souza Souza Mendes, Mendes. perdão, desculpa. Silvio Mendes, ele é um carioca mesmo, assim, um cara que você não conhece, é um cara um folclórico aqui do Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas assim, você E o Alfredo Santos é começou. um professor. Você Eu comecei com 3, começou. 4, 5 anos. 3, 4, 5 anos. Mas era algo. Você via e tinha um certo interesse? Ou seu pai achava bacana que você já começasse a ter aula nessa idade? Porque é uma idade bem. 3, 4 anos é bem cedo, né? Não, acho que eu não sei se eu comecei a ter aula já com essa idade, mas eu comecei a brincar, assim, com essa idade. Os primeiros professores foram esses ali, eu já devia ter uns 9, 8 anos, entendeu? Uhum. Mas comecei a brincar provavelmente com meu pai, com 4, 5 anos. E quando é que você Eu não realmente sei criou o gosto? exatamente, eu não sei exatamente quando o xadrez entrou na minha vida. Uhum. Talvez. Porque eu não me lembro de uma época que eu não jogasse xadrez, entendeu? Uhum. E quando é que você criou um gosto? Assim, de cara foi algo que você achou interessante e já quis entender mais? Ou era só mais Não, um não, eu jogo? jogava mais para estar perto do meu pai mesmo, que a gente se via pouco, Uhum. companhia e tudo mais, mas eu jogava com um garoto, né? Eu fui pro xadrez por causa de uma vingança. Como é que é isso? Eu jogava com um cara chamado Marcelo Freire. Ele chegou a ser campeão estadual do Rio de Janeiro algumas vezes, jogava bem, assim, jogava bem racional o jogo dele, ele ganhava de todo mundo aqui do Rio, quando ele ficou bom, né? Mas antes disso ele jogava comigo, quando a gente era garoto, na ABB Lagoa, e eu ganhava sempre dele. Aí um belo dia ele estava perdendo ali, a gente devia ter essa idade, 8, 9, 10 anos, e ele falou que ia ao banheiro e nunca mais voltou. Aí eu, já mais velho, ali com talvez 11, 12, meu pai me convidou para jogar um torneio no Flamengo. Aí insistiu para eu ir, eu fui, naquele Flamengo ali que tem na praia do Flamengo ali, ó, sabe? Aquele lugar do Flamengo. E aí o meu pai chegou em segundo lugar no torneio e adivinha quem ganhou o torneio? O O menino. garotinho. Uau. Aí eu não resisti, falei, naquele dia eu comprei os livros de xadrez, fui estudar só para ganhar dele, entendeu? Foi por isso que eu comecei a jogar xadrez, Ah, para que ganhar desse legal. garoto. Bom, quais livros você comprou? Você lembra mais ou menos quais que foram? Nem lembro, mas tipo, já saí comprando informador, essas coisas, já tinha alguma noção, né? Porque naquela época você só tinha informador mesmo, Uhum. Pacman, as principais partidas de Smyslov, você só tinha essas coisas, entende? Só tinha esses livros, né? Mas você passou São por muito esses bons. livros? Passei. Eu tenho uma formação clássica do xadrez, né? Eu acho que
Eu acho que eu treinei com todos antes da sua geração, todos os grandes mestres, de alguma maneira eu troquei bastante xadrez, né? Seja como amigo, seja como segundo, seja como adversário, né, nas partidas, né? Então, eu acho que o meu entendimento do xadrez, o que eu tenho para aportar no xadrez é a parte clássica, a parte estratégica, não como jogador, assim. Como jogador eu sempre fui muito, sabe, nunca acreditei muito, sempre queria trocar dama, era muito passivo jogando, entendeu? Mas para a questão do entendimento do jogo, da abertura, o que está acontecendo, de toda a estratégica, aí sim, eu acho que é a minha parte que eu diria que é a não tão ruim, entendeu? E sempre foi algo, era a parte que você gostava e que você de alguma maneira se destacava. E eu tenho uma formação clássica, tipo, estudei Rubinstein, Capablanca profundamente, e jogo, acredito nesse xadrez, simples e lógico e ali no centro, entendeu? Acho que esse xadrez aí não tem como. Isso é interessante. E você, mas esse processo seu, você acha que era da sua pessoa que levava isso? Ou conforme você foi estudando, você foi gostando mais disso? Como é que você chegou nesse estilo, vamos dizer assim, de jogo? Eu acho que é uma mistura, né? Eu sou psicólogo também, né? Então eu acredito que é uma mistura, né? Da questão emocional, né? De você, de alguma maneira, refletir no xadrez o que você é na vida, né? Então eu tinha uma certa timidez, tinha muito medo de perder. Então, na época que eu ganhava muito, eu ganhava de todo mundo. Quando é aquela época que você ganha de todo mundo do teu clube, né? Todo mundo ganha, você vai ganhando, você passou por isso também, todo xadrez passou por isso. E aí eu jogava solto. Aí alguma coisa aconteceu na minha vida que, de repente, eu fiquei com medo de perder. E, de uma certa maneira, meu xadrez já caiu ali. Você sabe quando você está jogando solto as partidas, sem pensar, e os lances estão caindo? E tá bom, e tá fácil de jogar, e às vezes não vem lance nenhum? Sim. Todos você já deve ter passado por isso também, né? Então, entrar nesse flow do xadrez, eu perdi em algum momento, assim, por alguma questão emocional, eu acho. Mas a questão da escolha do estilo, e até hoje é o que eu acredito no xadrez, e quando eu jogo uma partida que, digamos, decente, para o meu nível, é sempre uma partida clássica, assim. É sempre ali lutando pelo centro, torre na coluna, lancinhos simples e bobinho, entendeu? Esse é o que te agrada. Acho que vai ganhar disso, né? Não, claro. Mas, agora, se alguém... Você vamos dizer assim, não sei se a palavra é purista, vamos dizer assim, ao ponto de você ganhar o cara complicar uma partida, assim, você tá jogando uma partida, aí o jogador cautiza, só por qualquer razão que seja, a posição fica peça pra lá, pra cá, e você acaba ganhando no final. Você sai com uma sensação, putz, que partida feia ou não? Ganhei, fiz meu pontinho, tá bom. Não, eu só fico feliz mesmo quando eu conduzo uma partida nesse ao fim, assim, quando é tipo aquela que você fica com uma sensação que foi quase uma sinfonia, sabe? Quase que fez sentido, que tem abertura, meio jogo, final, aquela que você fica com a sensação que, pô, deu para dar uma enganada, essas que me deixam feliz, essa de ganhar a qualquer preço, não, claro, eu sou jogador, eu gosto de ganhar e tal, mas o que me deixa feliz mesmo é ter feito um bom papel, entendeu? E quando é que, assim, você... vamos só entender um pouco a cronologia, né? Você se tornou mestre internacional quando? Eu acho que foi em 82, em Curitiba. Teve quero dizer, lá eu recebi o título, né? Eu participei das Copas Latino-Americanas, eu cheguei à final de duas, cheguei em segundo na final, que estava Zapata, Milo, Sunier... todos os melhores da época, menos o Morovic e o Granda, todos os demais estavam, entendeu? Então, nesses torneios eu atingi as normas. E era o momento que eu estava jogando bem também. Eu estava, tipo, ali chegando no que seria hoje quase 2.500, entendeu? Não cheguei, acho que eu cheguei no máximo foi 2.450, mas a níveis de hoje seria 2.500, com certeza, certo? Então, esse foi meu top. Esse foi meu top, assim. Aí depois disso eu comecei a fazer outras coisas, me desinteressei profissionalmente com xadrez, mas porque para passar disso tem que ser profissional, né, cara? Você sabe, né? Eu nunca fui um profissional de xadrez. Assim. Era algo que você gostava muito, mas gostava de dividir os interesses. Assim, a decisão de não seguir, talvez porque você achou que profissionalmente precisava fazer outra coisa, ou porque aquela dedicação única para uma coisa por muito tempo também te desagradava, só para entender. Não, eu acho que o xadrez eu sempre fui meio autodidata, assim, em um certo lugar, né? Eu tinha muita base. O xadrez
você vai aprendendo sozinho, assim, ou, por exemplo, você vai discutir xadrez no clube, aquela discussão muito rasa, né? Hoje você tem uma opção de formação, né? Então, eu não tinha muita base de xadrez, não treinava muito, não tinha muito método com abertura, eu jogava cada hora uma coisa, não sistematizava nada, entendeu? Então, cada partida tinha que descobrir o mundo todas as vezes, aí não dá, entende? Então, eu era muito desorganizado com a abertura. Eu decidia no dia se eu ia jogar E4, D4, C4 ou cavalo F3. Então, não dá. Eu só tive um repertório nessa época que eu fui jogar a final da Copa Latino-Americana. Aí eu tinha um repertório, que eu jogava Lopes aberta, bem, entendeu? Tudo mapeado, com caderninho. Aí eu tinha um repertório. De branca eu jogava D4, hatch, assim. Aí nesses momentos eu estava bem de teoria, digamos assim, entende? Certo. Aí foi o único momento. Aí, porque para manter, né? Eu acho que não tinha a disciplina para ser jogador de xadrez na época, porque você precisa estar estudando o tempo inteiro, né? E eu não tinha essa disciplina com xadrez. Interessante. Só uma curiosidade, você acha que se você tivesse, nessa época que você estava no seu auge, mas nos dias de hoje, com os computadores, você acha que você se sentiria mais à vontade com eles, ou não? Claro que ajudar algo de uma maneira sempre vai ajudar, né? Mas assim, você acha que talvez com os computadores modernos você conseguiria talvez ficar mais tempo no xadrez ou mudaria alguma coisa? Não, eu acho que se tivesse esse acesso à informação, eu teria chegado bem mais longe no xadrez, assim. Porque está muito mais fácil estudar hoje, né? Imagina, antigamente você tinha que... Agora você, em 2 segundos, você baixa 20 partidas, já seleciona ali as melhores, já joga fora o que está com menos que 1.6, 1.7, já joga fora, né? Já bota ali... Em 2 segundos você já tem um mapa do que você vai jogar, entendeu? Seria muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil jogar abertura, né? Num certo sentido, né? Seria um ponto fácil para melhorar e um ponto que você sofria bastante na época. Sim, sofria muito, porque você imagina, não tinha acesso, você tinha que inventar tudo, né? Você tinha que só seguir quem fosse o melhor da época, alguma coisa assim. Por isso que se jogava muito a Naida, por causa do Fischer, né? Assim como a gente ficava seguindo os melhores, né? E tentando entender por que eles faziam isso. Essa parte do autodidatismo eu acho muito interessante, porque hoje em dia muita gente, a maioria das pessoas tem professor, pelo menos o pessoal realmente que tem uma ambição maior no xadrez tem algum tipo de professor, alguma coisa assim. Claro que, enfim, o fato do seu pai jogar devia ter algum tipo de influência, vocês conversavam a respeito, mas você falou de conversar muito com os jogadores da sua época. Você pensava xadrez, não os jogava, mas você gostava de pensar, criar essas teorias para poder aplicar na hora? Sim, não, sempre fui bom de encontrar lance em abertura, né? Todos os grandes mestres aqui que você conhece, sei lá, de 35 anos para cima, já receberam lance meu, já ganharam partidas por ideia minha, assim, quase sem exceção. Talvez a exceção seja o Sunier, porque na realidade a gente era meio rival, mas enquanto a partida eu sou o único cara da minha geração que tem resultado favorável com ele, que eu tenho 4,5, 3,5, mas era tipo arqui-rival, assim, entendeu? Mas ele sempre jogou melhor que eu, mas com ele eu jogava bem pra caralho, entendeu? Desculpa os termos. Porque eu queria pegar o pescoço dele, então eu jogava o meu melhor. Assim. Então, tem boas partidas com ele, tem boas partidas. Se você ver depois, no final de torre que eu ganhei dele, uma ortodoxa de preta, você vai ver que foi bem conduzido. Assim. Bacana. E só para contextualizar, para quem... você está falando de grandes mestres que você, assim, seriam Milos... Rafael, Leitão, isso, Darcy, esses seriam os grandes mestres que veio exatamente nesse intervalo que você está citando. E o Mequinho também, né? Porque o Mequinho depois também? Eu fui técnico dele numa uma Copa América que teve no Rio de Janeiro, me contrataram para ser técnico, né? Então ele ia estudar, a partida que ele ganhou do Domingues, ele chegou no lance 27, que saiu lá de casa com o lance 27, então os próprios... O próprio Mequinho também já discutiu bastante abertura comigo. Na Olimpíada também, quando eu fui técnico na Olimpíada, né, eu fiquei meio que quase que o tempo inteiro com ele discutindo abertura. Então, eu aprendi muito, né, mas ele também teve várias ideias assim, que ele usou, mas que nunca ninguém fala, né? Porque o cara que dá o lance nunca aparece, né? Não ganha. É que nem o cara que escreve a letra e o cara que canta que leva a fama. Eu já cheguei, por exemplo, na partida treinando o Vescov, uma época, né? Ele chegou numa situação com o Driev, tipo, não me lembro que era o lance, depois você vê ele, Vescov, Driev, ele de branca, Macarocan,
que aí ele tinha uma ruptura em C4 ou uma outra ruptura, né? Depois já de lance 20 e poucos. Aí o que eu falei para ele, eu falei assim, ó, aí quando chegar nessa posição, você senta o rabo e decide a ruptura. E chegou na posição, ele achou a ruptura certa e ganhou. Bacana. E aí nunca fui citado. Essa história. Só para aí, assim, alguém que quando era jogador não gostava de estudar abertura, gostava de inventar, e depois acabou se destacando exatamente por ajudar na abertura. Porque quando chegou o computador, eu comecei a adorar fazer arquivos de abertura, entendeu? Eu comecei a gostar de estudar abertura e isso passou a ser meu hobby. Porque como eu não jogava, até hoje eu estudo abertura, assim, é um hobby que eu tenho. Eu gosto da abertura, assim. Mas eu não dou aula de abertura, né? Eu não acredito em aula de abertura, mas eu só gosto de estudar abertura. Não, interessante. Antes da gente falar dessa parte como professor, que claro que é uma parte importante, ainda como treinador de grandes jogadores, o trabalho principal era você estudava muito a abertura e depois discutia essas ideias com eles, passava as suas ideias. Como é que era acompanhar um grande jogador? Não precisa falar um torneio específico, mas como é que era acompanhar um jogador muito forte para um torneio como, sei lá, Copa do Mundo, Olimpíada ou algum outro torneio forte? Assim, né? Bom, depende se você já está trabalhando com ele de antes ou não, né? Se você está trabalhando antes, você vai discutir o repertório com ele, né? Tanto de brancas e de pretas. Então, a própria decisão de repertório, pelo menos como foi comigo em alguns casos, não é uma decisão do jogador só, né? Porque envolve uma série de coisas, né? E envolve também o entendimento dos outros jogadores, né? Então, às vezes você está muito concentrado com o jogo, mas eu sempre, por exemplo, acompanho, né? Tipo, eu acompanho o xadrez, eu acompanho eu sei o que foi jogado e tal, eu sei o que está sendo jogado, eu estou sempre acompanhando. Então, às vezes, esse input de que, não, mas esse cara, se você for para essa abertura, se você for para esse caminho, não vai adiantar por causa disso, porque ele joga isso, você não sabe o que fazer nessa posição, a gente já sabe que você não entende essa posição, ou não, eu vou para essa posição que você joga bem. Então, essa parte é muito importante se você está fazendo um trabalho sério, né? Você já começar na raiz, né? Mas se você não tem essa oportunidade, na realidade, se você chega numa situação como essa, como era com o Mequinho, por exemplo, ele chega com um problema na abertura, que ele não está conseguindo resolver, aí se ele tiver que desistir daquela linha, ele vai ter que fazer todo outro estudo que não dá tempo, né? Então ele jogava a posição ali para que eu achasse um caminho, para caso chegasse naquela situação, ele já tem um caminho que ele não precisasse pensar, entendeu? Isso acontecia direto também, aí tem uma outra situação, né? E tem histórias muito engraçadas com ele nessas situações aí, que se for o caso eu conto depois. Legal. Bom, claro que você está aberto para contar essas histórias, porque o pessoal vai gostar de saber. Mas, por exemplo, por exemplo, se você já ajudou a gente em Copa do Mundo, e aí eu imagino que realmente esse trabalho anterior faz mais sentido, porque você está entendendo, é um adversário específico que quem você está ajudando vai enfrentar, então dá para fazer um trabalho bem mais aprofundado, né? Você, como psicólogo, você acha que isso de alguma maneira te ajudou na preparação, ou era muito mais algo enxadrístico? Esse cara joga mais essas posições? Eu me tornei psicólogo meio que depois, que minha profissão como psicólogo terminou depois. Depois que eu comecei a estudar psicologia, o último foi com o Giovanni mesmo. E aí eu estava estudando psicologia já, e aí depois disso eu... Não era algo, a psicologia... Não era mais. Aí houve só o Mequinho, que foi contratado uma vez ou outra para fazer alguma ajuda com ele, entendeu? Então a questão do estilo adversário era mais a questão de xadrez. Não, porque como eu estudei classicamente xadrez, né? Eu consigo entender o que o cara está jogando, por quê e tal, qual é o repertório dele, eu acompanho os melhores sempre, né? Então, por causa disso, de repente eu tenho uma leitura boa do adversário, sabe? Então, geralmente, encaixa as preparações. Né? Eu, por exemplo, já empatei com o Krikor, ele fez 35 lances que eu já tinha previsto e fez mais 3 lances e ofereceu empate, entendeu? Que é hoje um dos grandes mestres que tem bastante conhecimento de abertura, né? Uma siciliana Richterhauser, que ele tinha uma novidade lá no lance tal que ele tinha acabado de fazer e era evidente que ele queria repetir para mostrar que ele confiava, entendeu? E eu tinha já uma pegadinha que empatava depois. Então ele veio direto, assim. Não, eu já meio que demonstra o que você está falando. Eu fiquei também curioso, você, como gosta de acompanhar, tem algum, e de tentar entender os jogadores, quem que você vê, pode ser no Brasil, mas pode ser em nível internacional, que você vê jogando e fala, putz, esse cara joga um xadrez que eu respeito, que eu gosto, assim, tudo que ele faz, assim, quando ele for jogar um torneio eu vou acompanhar ele por causa do que ele está fazendo. Ou você não é tanto, tem uma pessoa específica, o negócio é só o xadrez? Nos dias de hoje, né, cara, nos dias de hoje não dá para não falar o Causa, né, cara, não dá, porque é bonito ver ele jogar, né, quando ele está bem, né.
O estilo, mas assim, não só da força dele, o estilo também. Não, mas aqui ele é só dura, né? É duro o tempo todo, né? Né? Não dá essa sensação? Sim. E, e como que ele acha, né? Tem situações que você fica olhando, tá jogando, ele tá pensando, você tá imaginando, aí você se entende qual é o problema, mas não tá com a menor ideia do lance, e ele acha, né? Na virilha, né? Uhum. Então, é claro que você tem que já estar a partir de um certo nível para começar a entender isso, né? Mas aí que fica bonito o jogo, né? Quando você começa a entender o problema do que o campeão do mundo está pensando e ele acha e você percebe que você nunca ia achar, né? Uhum. Aí começa a ficar bonito o jogo. Você entende, a gente consegue pelo menos entender o começo do problema e o cara já pegou a solução. Não, isso é impressionante. Porque pelo menos, eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu ia ver partida do pessoal de 2.700, eu não entendia nada, que lá parecia... Demora muito para fazer sentido tudo aquilo, né? Isso. Agora um pouco também sobre os seus anos de... você falou que você começou... claro, você tinha um trabalho como técnico e tudo mais, mas como professor você aproveitou agora a pandemia, né? Que, enfim, mudou muita coisa. E você se considera não só um professor, como um professor um pouco diferente do professor normal, né? Então, você podia falar um pouco da sua filosofia como professor, né? Como é que você gosta de trabalhar e por que é tão diferente assim? Eu acredito que primeiro, que ninguém sabe xadrez, né? Então, o que eu vejo, a maioria dos professores, a sensação que eu tenho é que o professor chega, olha, ele vai ensinar um xadrez pronto para o aluno, né? Então, olha, isso aqui você joga assim, dessa forma você joga assim, aí você, nesse início, você bota um peão em E4, joga cavalo F3, tira o bicho para C4, porque é mais simples, ou para D5, ou roca, e vai ensinando ou abertura, ou vai ensinando algumas coisas assim, e as coisas vão aprendendo, vai botando para jogar. A sensação que eu tenho é que é algo muito já pré-concebido, entendeu? O que eu gosto de fazer, que não é nem melhor nem pior, mas como eu acho que para mim faz sentido, entendeu? Quando eu dou a primeira aula, é pedir para a pessoa me explicar a partida toda, né? E todas as pessoas podem ter uma aula gratuita comigo, porque eu acho que eu nunca cobro para a primeira aula, porque eu acho que eu também quero conhecer a pessoa, entendeu? E ele que vai explicar a partida toda, tudo que ele pensou. E a partir do lugar que ele está no xadrez, e a partir do modo que ele está falando no xadrez, que eu vou entender o lugar que ele está, a faixa mais ou menos que ele está, se ele está ali entre 1.300 ou até 2.000 e pouco, né? E a partir daí eu vou ir tirando as dúvidas dele e falando dos princípios do jogo, né? Para ele não ficar estudando abertura, mas para ele pensar em centro, em desenvolvimento, em não perder tempo, em estrutura de peão, em segurança do rei, comunicação entre as peças, em vez de ficar decorando o lance. E que, se ele ficar pensando dessa forma, os lances vão vir e no nível dele ele não precisa estudar abertura para ganhar, entendeu? Porque a partir do momento que você joga com esses princípios básicos, é natural que você vai ou ganhar o centro ou vai ganhar a debilidade na outra posição, porque não tem como, né? Porque o outro lado não tem conhecimento nenhum, né? Então, funciona esses princípios, se você falar dessa forma. Eu acredito nesses princípios. E aí eu vou discutindo pelos princípios e eu penso a escola que acredita, a escola de Capablanca, né? Eu acho que do Russa também, o próprio Carlsen, eu acho que foi dessa forma, né? De estudar de trás para frente o jogo, né? Estudar primeiro rei, peão contra rei, rei, dama contra rei, rei, torre contra rei par de bispo, rei, peão contra rei, e de trás para frente, né? A Capablanca falava que o que você está pensando na abertura, o que você vai fazer no meio jogo, mas você não sabe no meio jogo o que você está pensando. Se você está no meio jogo calculando para chegar no final, chega no final você não sabe dar mates básicos, o que adianta chegar no final, entendeu? Verdade. Então, eu vou estudando de trás para frente e mando ler Chess Fundamentos do Capablanca, mando começar pela parte realmente que todo estudante russo estudou ali no 1920 a 1950, não tem um jogador russo que não tenha estudado isso que eu passo, entendeu? Legal. Porque é aquela coisa bem racional, entendeu, do negócio. E você, começando a dar aula, já tendo contato com vários alunos, você acha que tem uma... Como é que fala? O aluno já vem um pouco viciado em abertura, tipo, ele pega a aula já achando que eu preciso ver a abertura um pouco mais, mesmo ele estando 1.300 ou 1.500. A maioria gosta de ver abertura, acha que o problema é a abertura, né, e já chega falando como soubesse, né, já chega falando como grande mestre, a maioria, porque fica vendo muito vídeo de cara bom, e aí fica imitando a fala, então tá falando de equação, mas não sabe somar, entendeu? A maioria chega assim.
E é porque fácil. o YouTube, todo mundo fala o que quer, né? Então, uns têm mais rigor que os outros, né? E aí ele vai copiando, por exemplo, o Nakamura, ele tá falando aquelas coisas dele, mas ele não tá explicando, né? Uhum. E aí vai jogar igual o Nakamura, não vai, né? Então não adianta eu ficar falando, né? Tem que estar entendendo, né? E é Então, fácil esse processo de desintoxicação do aluno com relação a essa predileção por abertura? Tipo assim, uma boa explicada, o aluno já não, entende? eu não dou aula se não for no meu método. Ah, tá. Mas você acha que Porque assim. o que eu falo é o seguinte, ó, para ter aula comigo, eu cobro X. Uhum. Para falar o que você quer que eu fale, eu cobro 10x. Esse é um jeito de garantir que não vai ter erro, né? Porque se eu estou ali para falar de xadrez, tem que estar falando a verdade, né? Não tem para ficar agradando o aluno, né? Porque o cara que chega com 1.400 dando aula e querendo dizer o que ele vai ensinar, eu acho que está faltando humildade, né? Uhum. E se você não, na largada, eu acho que a função do professor é, na largada, colocar as pessoas com respeito ao jogo, né? Porque o jogo é difícil, né? É bem difícil. Agora uma pergunta então um pouquinho polêmica, mas você citou o YouTube, esses vídeos como Nakamura, e que estão bombando realmente, está tendo muita visualização. E a gente não está falando de alguém que não sabe de xadrez, o Nakamura sabe de xadrez, mas quão útil tem prós e contras assistir um Nakamura jogando ao vivo ou algum desses prodígios de Blitz jogando, e meio que o Banter Blitz que o pessoal fala, né, que joga e fala junto. Você é evidente, né, cara? Não precisa ser muito genial para perceber que hoje a abertura está muito bem jogada, o meu jogo está muito bem estudado e potente, né, no alto nível, né? Mas não é um nível de final que só o Carlsen, né? Não é um nível de final que tinha Karpov, Anderson, Kasparov, né? Tipo, o final hoje caiu muito, né? A qualidade do final caiu muito, né? Basta ter olhos que você vai ver que quando chega no final, tipo, jogadores como Vachier, como o próprio Nakamura, caem muito, né? Não é à toa que o Carlsen, com 2.800, ganha desses caras com 2.880, ganha desses caras 2.800, como a gente ganha do cara da esquina, né? É nesses lugares da simplicidade, não é? Uhum. Então, por quê? Porque o Carlsen, ele fez a escolinha, né? Ele tá no nível desses caras, Karpov, Kasparov de final, assim, né? Capablanca, Rubinstein, né? Não dá para dizer quem é melhor, porque você chega, pega um final de Capablanca, Rubinstein, bota no computador, o cara acertou todo o lance, né? Estamos falando de 1930, 1940, né? Tem alguns que são impressionantes, realmente, né? Pois é, então, o Carlsen está nesse lugar. E qual é o outro que está nesse lugar no xadrez de hoje? Ninguém, né? Fala outro. Então, bom, vamos esses assuntos que é bom de boteco, né? Não tem ninguém para destruir o Carlsen? Em final, não, né? Não. Em final, eu digo assim... você está falando específico, você acha que ele pode perder o título mesmo sendo claramente superior no final? Eu acho que no final não tem ninguém nem próximo, nem 200 pontos próximo dele, assim. O cara, no final, ele não erra. Não estou exagerando, né? Uhum. Mas o cara, não chega no final, o cara é nível Capablanca, Rubinstein, Karpov, né? É um ponto fora da curva. Não é? Você me fala um nome que você lembra que seja bom de final hoje, que não seja o Carlsen, me fala. Eu gostaria de falar do Kramnik, mas já está aposentado e eu acho que não tem o Kramnik seria o Kramnik, mas não tá valendo porque saiu, certo? Uhum. Você não vai falar que o Caruana, que o So está no mesmo nível, não tem próximo, né? O So é fortíssimo de abertura, meu jogo, mas no final não está nem próximo desses caras, né? Isso é uma boa. Então o Carlsen acaba sendo uma boa propaganda pro seu método, né? Porque o cara tava o cara virou campeão mundial. Claro que ele é muito bom em tudo, né? Mas basicamente com a supremacia nos finais. Com certeza, né? Eu acho, né? Você não acha? Hoje, claro que ele se adaptou também, né? Com computadores modernos, né? Que ele está jogando com ele mudou nos últimos anos, né? Ele está jogando mais, ele era bem clássico, né? E agora ele está mais solto, né? Mas agora ele está mais solto naquele nível, 2.880, né? Uhum. Ele faz o que quer, né? Sim. Porque ele faz o que quer, né? No xadrez, ele brinca com todo mundo, né? Ele ganha de todos os jeitos. Né? Então agora ele já está num outro patamar. Estou falando de outro patamar, né, André? Não estou maluco, não, né? Estou falando do patamar de um cara que domina o jogo, né? Sim, sem dúvida. Então, essa pergunta nacional, que também é legal. Você vê alguém que tem... quem que é o grande especialista em finais aqui
do Brasil, na sua opinião? Você que já provavelmente Não, teve não tem nem contato comparação. com... Não, tem Não, nem não, não, eu não estou comparação. comparando com o Calcio. Eu não estou comparando Não, com eu o tô falando no Brasil, não tem nem comparação. Mequinho longe. De Assim. longe. Longe, assim, longe. Não é à toa, ele chegou a terceiro do mundo, né? Uma época ali, quarto, terceiro, né? A força dele de final é até hoje, né? É até hoje. Mas você acha que é algo, assim, é algo, no caso dele, é algo lógico, assim, não sei se a palavra é essa, mas assim, pra ele tem tudo claro que precisa ser feito, ou é uma coisa, tipo assim, a mão dele pega e faz um lance bom? Ele nem sabe o que Não, tá no caso fazendo, dele eu mas acho que é visceral. Ele é visceral mesmo. Chega no final, ele acerta ele acerta muito no ele final. nem muito, assim, visceral. mas, ou seja, é algo, assim, talvez ele nem consiga explicar, os lances bons vão saindo. Eu sinto que ele vê o jogo, assim, ele vê o jogo no final, ele vê. Não, isso é impressionante. Eu já analisei muito com ele vê o jogo no final e você bota no computador e acerta todos os lances. Ninguém chega onde chegou à toa, né? Não, ele tem esse mérito, né? Ele tem esse mérito, né? A abertura, ele copiava o Fischer, né? Ele jogava tudo que eu fiz. Tanto é que, na minha teoria, ele parou que ele ficou, quando o Fischer sai, né? Ele fica sem ter quem seguir, né? Interessante isso. Porque ele só jogava o que o Fischer jogava, se você olhar as partidas dele. Então, o Fischer era o modelo dele, né? E a partir do momento que o Fischer deixa de ser o modelo, ele não conseguiu encontrar o outro, né? E aí se perde, né? Isso é uma teoria bem, bem interessante, sem dúvida. Pensa sobre isso. Não, legal. Agora, eu queria perguntar, você citou antes da entrevista que você é um jogador bastante posicional, acho que pela própria entrevista já está claro que essa sua leitura clássica do jogo acaba levando a isso. Mas eu queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, que normalmente acaba sendo lances um pouco mais bombásticos, que, por exemplo, eu também às vezes tenho dificuldade, não tem grandes combinações, mas qual foi o lance assim, que você jogou, ou que você quer citar? Se você quiser citar algumas outras partidas, também fica à vontade, né? Mas que seria da sua vida. Eu realmente, como um jogador posicional, eu não tenho assim, a grande combinação, né? Se as partidas assim, de combinação que eu ganhei, que eu fiz algum sacrifício e deu certo, foram geralmente partidas rápidas, de 5, 10 minutos, que se perderam no tempo. Né? Partidas de 2 horas, 2 horas e meia, como se jogava antigamente, né? Sempre foram posicionais. Assim, né? Se eu jogava de pretas, eu jogava meio dragão e benco. De pretas eu queria ganhar, porque eu queria ganhar de pretas, né? Que precisava ganhar, né? Você precisa ganhar de pretas, né? Nos lugares que você está. E aí eu tinha que jogar já meio errado na largada, né? Mas aí eu aceitava, assim, essa parte mais caótica. Mas de brancas era sempre buscando ali, ficar ali aos poucos, pequenas vantagens, e ia aí ganhando espaço, entendeu? A gente foi por aí no jogo sempre. Então eu não tenho, assim, aquela coisa de combinação. Nunca desenvolvi isso e não sou bom em cálculo, também nunca fui. Mas tem um lance que eu me lembro, que é o lance que eu não fiz. Eu estava jogando um torneio na Espanha, acho que era Benasque, contra o Gaiwan Jones, né? Aquele inglês, que na época tinha sido campeão inglês. Eu acho que a gente estava com 2 em 2, mesa a 1, e eu joguei aquela partida, aquele momento que, pô, você tem aquela partida boa, pelo menos pela visão dos computadores da época, né? E com abertura, meio jogo, e arremate, né? E aí eu estou contemplando um lance final, que eu vou fazer o lance, que é um lance meio posicional, assim, lá num bispo E6. Ele está com dama a mais, tem bispo-cavalo em campo, eu tenho torre bispo-cavalo, ele está com dama a mais, tem o lance, e o meu rei está aberto, e ele não tem como fazer nada. Então eu estava contemplando a beleza do lance, quando me apaixonei pelo lance, e pelo poder de fazer o lance, quando ele chegou para mim e falou, I'm really sorry. But seu tempo acabou, caiu sua seta. Que dureza, hein? Essa foi dura. Só para a gente, depois eu quero analisar esse momento, né, para soltar aqui no canal, mas só para ficar um último gostinho positivo, né? Você consegue citar alguma outra partida que você tem orgulho, que você tenha ganho, né? Porque é a humildade da sua parte falar da partida que você perdeu, mas seria só para citar alguma que você gostou de ter jogado e ido até o fim, vamos dizer assim. Eu joguei uma com o Segal, uma vez, uma semifinal do Brasileiro, que eu tinha 16, 17 anos, que eu acho que eu perdi essa partida, infelizmente, que ele jogava na época, Benoni Antiga, né? Acho que jogou a vida toda, quase. Né? Jogou a vida toda. Eu acho que no final da vida ele ficou mais com o Slava, alguma coisa assim, acho que ele desistiu da Benoni Antiga no final, ele ficou mais ainda sólido no final, né? Eu acho, pelo que eu me lembro, assim, dele até, pelo menos que eu acompanhava.
mas ele jogava ali, ficava aquele planinho lá de cavalo E8, bicho F8, ficava com as peças todas ali em 1, e depois sair jogando A6, B5, abrir de alguma maneira lá da dama e rezar para não tomar mate, né? Ele jogava assim. E aí, só que esse planinho que ele fazia na hora da dama ganhava de todo mundo, porque o nego não sabia como conter aquela hora que você joga A6, B5, tem peão em A4, e ele faz, se ele joga B4, fecha, mas ele faz BC4 e entra tudo na coluna, entendeu? E eu encontrei a maneira de travar esse caminho dele, travei e ganhei bonito na hora do rei. Então essa partida foi... E depois disso ele ficou meio traumatizado, ele nunca mais jogou contra mim isso, nem em relâmpago, nem nada, porque ele ficou sem saber o que fazer contra esse plano. Essa é uma partida que eu me orgulho, assim. Um dia eu mostro aí a ideia, só para você entender. E, bom, eu ganhei algumas do Sunier, né? Na época que ele era bom, uma foi no final de torres que eu ganhei dele em Guarapuava, que tem uma história também, né? Em que envolvia isso, e aí foi uma ortodoxa, eu de preta, você estava no final de torre, pressionando, e ganhei casa por casa, e depois ganhei, arrematei bem no final, então... Tem partidas essas partidas que eu conduzi bem, que eu sei que eu conduzi bem. Tem uma com uma Rui Lopes aberta na Sul-Americana, que eu cheguei em segundo lugar contra aquele colombiano, era o Zapata, Guildardo Garcia, né? Guildardo Garcia. Ele jogava Rui Lopes aberto, eu joguei Rui Lopes aberto com ele, ganhei um cavalo contra bicho, que era impossível de ganhar, e consegui ganhar quase matematicamente, entendeu? Então, tem umas partidas que foram legais, assim, mas são partidas raras, assim, né? Se ganhar partidas muito boas o tempo todo... seria grande mestre, né? Coisa que eu não sou. Muito mais, Não, acho que é legal seja isso, porque fica um gostinho um pouco amargo citar aquela que quase foi, né? Bom, agora eu vou agradecer o seu tempo, acho que foi muito interessante. Claramente você tem muita teoria interessante para contar, seria bacana se algum dia você contasse até mais, mas eu queria deixar aqui aberto para você ou deixar uma mensagem final ou falar mais alguma coisa que você acha que seja relevante. Bom, eu acho que se eu posso dar um conselho assim nesse lugar do xadrez, né, que vocês estudem o xadrez clássico, né, estudem como jogavam os jogadores antigos, o porquê que eles faziam certas coisas, como foi construído o xadrez que está aqui hoje. Não entrem em histórias de que vem fazer o meu método secreto, que em 6 meses, 1 ano, você vai virar o melhor jogador da história, que busquem a verdade no xadrez, né? Que entendam a complexidade que o jogo que tenham respeito pelo jogo, que cheguem com humildade para aprender. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que o xadrez, quanto mais você vai jogando, mais você vai vendo a beleza dele, né? E aí, quanto melhor você fica, mais você vê beleza, e você fica viciado no jogo, né? E hoje em dia é um momento que o xadrez cresceu muito, né? Então, eu estou vendo uma artificialidade muito grande no jogo, né? Então, acho que é isso, é buscar tentar fazer o melhor lance sempre, tentar entender o que está acontecendo e buscar fazer o melhor lance sempre, não simplesmente sair fazendo lance para ganhar ou perder, entende? Bacana o relato e a dica para o pessoal, pelo menos parar para refletir um pouco a respeito, né? Isso, Bom, agradecer. Bom, tenho certeza que o pessoal gostou muito como eu. Espero que tenha muita história aí que eu sei que você pode contar que de algum jeito o pessoal saiba, porque esses contatos, por exemplo, um cara como o Mequinho, que tem, no fundo, assim, todo mundo adora saber, mas esses detalhes pequenos, se você falar, pô, eu vi ele analisando o final com ele e o cara achava tudo. Esse tipo de coisa. Não, só para dar uma bem rápida, assim, 10 segundos, vamos lá. 10 segundos, então. Tipo, ele chegava com 4, 5 posições para matar, né? Aí, se eu matasse a posição, quando ele entrava no quarto para ver, se eu mostrasse 1, 2 lances, ele não precisava explicar o resto, tá? Já sabia qual era o plano, já sabia tudo, já ia embora e já me mandava ver outra posição. Tinha uma posição, aí eu comecei a ficar me achando, que eu estava achando muito, né? Teve uma posição lá que ele chegou lá, entrou no quarto, eu fiz o lance, ele replicou, fiz o lance, ele levantou, foi embora, fez assim com a mão, como que diz, você é um imbecil mesmo, né? Foi embora daquele jeito dele. Aí, daqui a pouco, eu consegui, chamei ele, aí fiz o lance, ele rematou de novo, me chamou, me mandou analisar mais um pouco, aí até que eu senti que eu encontrei o lance, né? E, cara, pô, passei 3 horas, né, pra achar a ideia, né? E achei, assim, aquela que vem, né? Aí, pô, eu chamei ele e falei, achei. Aí ele achou mesmo, não sei o quê, porque ele não queria perder tempo, ele estava estudando outra coisa, eu falei, achei. Aí ele sentou do outro lado, eu fiz o lance,
Ele parou, olhou. Ah, aprendeu, hein? Levantou e foi embora. Ah, legal, muito bacana. É aquele negócio, é aquele tipo de história que dá pra. Não é toda a verdade, mas dá pra perceber o que tem ali de genialidade, né? Não é normal isso, né? Ah, pô, não, cara. Tipo, o lance que você. Cara, o cara pega, entendeu? O lance ele dá a história toda, sacou? Uhum. Aquela genialidade que o lance ele abre todos os canais, ele vê aonde vai dar vantagem e sabe que por ali vai dar mate. Bom, legal, bom, obrigado por mais essa Enquanto história. nós mortais, né? Enquanto nós mortais temos que entender o plano ainda, né? Não vem fácil, não é assim, tudo. É. Hum. Bom, bacana. Mas de vez em quando eu acho que a gente beija esse lugar, né? Esse lugar da intuição que vai, né? A gente às vezes beija. Mas é raro, é sofrido, não é essa coisa tão natural, não. Ainda mais jogando eslava, né? Como você joga, ele fica mais sofrido ainda. É verdade. É verdade, porque é mais sólido, né? Fica difícil. Eu também passei por um momento de eslava na vida. Cada vitóriazinha é um sofrimento para chegar lá, mas às vezes dá, às vezes dá. Bom, muito obrigado, Christian, foi muito interessante. Tenho certeza que o pessoal gostou. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, cara. Abraço.